em 5 segundos. Alerta Geral. Começa agora, Caminhos da Aposentadoria. Luzeno de Oliveira. Olá, ouvinte internauta, eu já estou aqui ao lado do professor Paulo Bacelar para dar orientação sobre os benefícios da Previdência Social. Quer saber quais os caminhos da sua aposentadoria? Ligue no Alerta Geral, fique em nossa companhia, no rádio e na internet, sua melhor sintonia, todo sábado às 7 horas, no início do seu dia. Professor Paulo Bacelar, bom dia, seja bem-vindo. Paulo Bacelar, o advogado popular. Bom dia, Luzeno. Bom dia a todos os ouvintes do programa Alerta Geral. Estamos aqui prontos para responder a todas as perguntas. Prontos e prontas estão também os nossos ouvintes, as nossas ouvintes em todo o Brasil, para receber o melhor conteúdo da área da Previdência Social pelo rádio e pela internet. A primeira pergunta, professor Paulo Bacelar, vem de Camocim, evangelista. Queria saber se eu pagasse o MEI da minha mulher, ela perde o benefício do Bolsa Família? É incompatível, professor Paulo Bacelar? Não, Luzeno, ele pode pagar sendo que seja de segurado facultativo. Se ela for segurada facultativa, não tem problema nenhum. Professor Paulo Bacelar, mas eu entendi aqui também, por exemplo, se a pergunta, se o pagamento for por ele, pelo evangelista, vai ter alguma implicação no Bolsa Família da mulher? Não, sendo facultativa, não importa quem está pagando. É ela que é segurada e ela que está contribuindo. Tem mais uma dúvida sobre microempreendedor individual. Marta Souza, em Quixeramobim, gostaria de saber o seguinte: já tenho tempo de contribuição MEI por mais de 15 anos. Sou cabeleireira, mas estou pensando mudar para outra área. Sou formada em pedagogia com pós-graduação em psicopedagogia e educação inclusiva. Se eu trabalhar em alguma dessas áreas, como fica minha aposentadoria? Aí a Marta diz, professor Paulo Bacelar, que tem 49 anos de idade e acrescenta: se eu trabalhar, vou somar mais tempo, vou somar mais valor para uma aposentadoria? Aí ela diz: obrigada pela informação. E aí, professor Paulo Bacelar? Olha, Luzeno, ela é pedagoga, é isso? Ela contribui como MEI na condição de cabeleireira não. E é pedagoga com pós-graduação em psicopedagogia. Ela contribuindo como MEI, ela vai entrar na regra de contribuinte individual. Aí não importa a atividade. Ela é contribuinte individual, MEI, então se aposenta com 15 anos de contribuição e 62 anos de idade. Ou Tem seja, que ter os dois requisitos. Ou seja, a Marta, com 49 anos de idade, está bem distante da aposentadoria. Ela contribuindo apenas como MEI, só vai se aposentar com um salário mínimo e com 62 anos de idade. E se você tem dúvida nessa área da Previdência Social, pode nos mandar o recado para o WhatsApp 085 99273 4353. José, em Granja, tenho 48 anos de idade, trabalhei 5 anos de carteira assinada, de 1995 a 2000. Fica de olho, professor Paulo Bacelar, de lá para cá, sou autônomo. Queria saber se eu posso abrir um MEI ou uma microempresa individual, pois tenho um filho que é autista e ele recebe BPC Loas. Ele não mora comigo e sim com a mãe. Ele está com 14 anos de idade, já tenho outra família. Isso não vai prejudicar o benefício do meu filho, professor Paulo Bacelar? Olha, Luzeno, não tem problema nenhum, porque a renda per capita familiar é das pessoas que moram sobre o mesmo teto. Se ele tem renda e está contribuindo como MEI, aí seria uma renda de um salário mínimo, pelo menos. Mas ele não está morando com o filho, então a renda dele não vai interferir no benefício do filho, porque o BPC, ele leva em conta a renda per capita das pessoas que moram sobre o mesmo teto. Como ele não mora com o filho, não vai ter problema nenhum. A Ana Célia, em Oroz, professor Paulo Bacelar, diz o seguinte: ela perdeu o pai do filho dela, que hoje tem 16 anos de idade. Aí pergunta: a viúva conseguiu o benefício de pensão por morte e eu abri um requerimento no INSS em nome do meu filho. Esse já está com um bom tempo, só em análise. Ele é filho do primeiro relacionamento. Meu filho tem direito a essa pensão por morte? Se foi o pai dele que faleceu,
ele vai ter direito à pensão. O benefício estando em análise é porque o servidor ainda não analisou esse benefício. Desde que essa pensão será garantida se o pai fosse contribuinte do Segurado, INSS. Ele requeriu a pensão do pai que faleceu e o pai sendo segurado na data do óbito, o filho recebe até os 21 anos de idade. Lourdes, em Itapipoca, eu tenho 53 anos de idade e há 2 anos moro no interior de Itapiúna. Antes morava em Belém. Eu paguei o INSS como autônoma e como microempreendedora. Tenho 9 anos pagos. Tenho direito à aposentadoria? Sim, tudo que ela contribuir vai ficar no histórico dela de contribuições e ela tem que completar os 15 anos de contribuição, continuando a contribuir e se aposentar aos 62 anos de idade. Professor Paulo Bacelar, quando a Lourdes fala que hoje mora no interior de Itapiúna, se ela tiver alguma atividade agrícola e ficar na condição de segurada especial, nessa situação ela consegue que tipo de aposentadoria? Vai somar esse tempo da atividade agrícola com a área urbana? Se ela não tiver os 15 anos exclusivamente o rurais, daqui para frente, né, até os 55 anos de idade, ela tem que somar o tempo rural com o tempo urbano, mas aí ela vai para a idade dos 62 anos de idade também. Então é a mesma idade da atividade urbana. Silvana, em Horizonte, o meu marido está afastado e recebendo o auxílio-doença já faz 2 anos e meio. Ele fez uma perícia marcada para o mês de março de 2024. Ele tem 58 anos de idade. Gostaria de saber se ele continua segurado pelo INSS. Se não, gostaria de saber como contribuir. Olha, ele tem que ter pelo menos 1 ano após a última remuneração para manter a qualidade segurada. Se ele perdeu a qualidade segurada, ele pode voltar a contribuir pelo site do MEI INSS, né? Lá tem a GPS, que é Guia de Previdência Social. Ele paga como autônomo ou como facultativo e gera o boleto no próprio site. Se ele quiser pagar o código de 11% do salário mínimo, ele coloca o código 1473 para facultativo e o código 1163 para assegurado contribuinte individual. Uma ouvinte ou um ouvinte, professor Paulo Bacelar, não quis se identificar, mas vou fazer a pergunta porque a resposta é importante para muita gente. Quem tem HIV tem direito a algum benefício ou auxílio do INSS? Pela doença, não. Ele precisa ter a incapacidade para o trabalho. Se a doença está se manifestando e ele impede ele de trabalhar por conta da doença, aí ele tem direito, sim, a um benefício. Mas somente pelo diagnóstico não tem direito a benefício algum. O Alerta Geral tem uma linha direta para você encaminhar dúvidas na área da Previdência Social. 085 99273 4353. Marcos, em Nova Russas. Eu vou completar 66 anos de idade em novembro. Eu tenho 31 anos de contribuição de firma. E alguns meses tenho direito a mais de um salário mínimo? Se ele somar o tempo dele, ele é autônomo e empregado? Pelo que eu entendi, quando ele fala 31 anos de contribuição de firma, ou seja, carteira assinada. Então, se ele tem todo esse tempo, ele vai ter a contribuição, a aposentadoria dele, na média de todo esse tempo contributivo. Se for tudo depois de julho de 94, vai pegar todo o período contributivo, só que com 31 anos de contribuição, ele se aposenta nos primeiros 20 anos com 60% da média, mais 11 anos vezes 2 dá 22%, 82% da média. Então, mesmo que a média dele seja alta, ele vai se aposentar com 82% da média. Então, ele perde aí 18% na hora de se aposentar. Ou regra injusta, professor Paulo Bacelar? Totalmente. Antes você tinha prioridade, era 70% mais 1% para cada ano. Então, com 15 anos de contribuição, na regra antes da reforma, você já se aposentava com 85% da média. Então, veja, com 85% da média com 15 anos antes da reforma. Com a reforma, com esses cálculos aí de 31 anos, ou seja, o dobro do tempo, ele se aposenta com 82% da média. Quer dizer, com o dobro do tempo, ele ainda se aposenta com um percentual menor do que se aposentava antes. Para o Marcos se aposentar com uma renda melhor, porque eu entendi aqui, ele já passou o tempo, a idade a se aposentar, mas está lá, trabalhando, diz que completa 66 anos em dezembro, e para ele garantir o mesmo valor, uma média melhor de benefícios, professor Paulo Bacelar, ele precisa esperar os 35 anos de idade, trabalhar mais, contribuir por mais 4 anos? Nem sempre, Zanô, porque existe uma regra que a Constituição também criou, que é a regra de descartes. Então, ele pode descartar os menores salários, agora diminui também na média.
Na média não, diminui no percentual. Então, se ele tem contribuições baixas, ele pode excluir essas contribuições baixas, mas diminui no percentual. Então, tudo isso, ele precisa fazer cálculo para saber se já vale a pena ele se aposentar agora, que não vale mais a pena ele contribuir lá na frente, ou então esperar os 40 anos de contribuição, porque é 100% da média. Francineide está em Jaguaribe, sou funcionária pública concursada há 23 anos e tenho mais 2 anos em outro município. Quantos anos faltam para eu me aposentar? Ela tem 55 anos de idade, professor Paulo Bacelar. Olha, Zanon, pela regra geral, a pessoa precisa ter 62 anos de idade e 25 anos de contribuição. Ela tem o quê? Ela tem neste momento 23 anos de contribuição e mais 2 em outro município. Mas aí se ela tiver... se ela quiser se aposentar antes dos 62 de idade, porque ela precisa ter 62 com 25 de contribuição, olha só. Mas para ela se aposentar com 57 anos de idade, ela tem que ter 30 anos de contribuição. Então, ela vai ter que esperar ou os 62, que aí vai fechar os 25, ou então ter um tempo maior de contribuição, juntar com o tempo do INSS, para fechar os 30 anos, para ela poder se aposentar com 57. Claudiane em Crato, ouvinte da nossa FM 106.5. Eu contribuí desde 2020 na Previdência como facultativa de 5%. Aí tive trombose e o médico concedeu o auxílio, mas o INSS negou. O que devo fazer? Tem que ter uma análise dos laudos médicos, do atestado médico que ela apresentou, para saber se consta a incapacidade para o trabalho e possivelmente entrar com ação judicial. Professor Paulo Bacelar, quando ela fala que contribuiu de forma facultativa com 5%, é microempreendedora ou individual? Dona de casa, facultativo 5%, ela iguala a contribuição do MEI, que é de 5% também. Contribuição igual e Só também... que característica é diferente, qualidade de segurado é diferente. Ela MEI é contribuinte individual. Tem que fazer uma formalização na empresa, tem um CNPJ. Certo. Ela, como dona de casa, também é 5% do salário mínimo, mas também tem que formalizar. Como é que formaliza? Ela ser cadastrada no Cade Único, ela não ter renda própria declarada e também ter um cadastro atualizado de 2 em 2 anos. Então, os dois precisam ter formalizações, mas são diferentes. E como contribuinte, dona de casa, tem direito a todos os benefícios pagos pelo INSS? Do mesmo jeito do MEI. Aposentadoria por idade, salário maternidade, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, todos os benefícios, exceto a aposentadoria por tempo de contribuição. Então, Luciano, teve uma decisão agora recente de um juiz no Rio Grande do Sul que a primeira instância tinha indeferido uma ação para uma dona de casa. Olha só, dona de casa é facultativa. Alguém acha que dona de casa não trabalha, né? Mas se ela contribui, se a Previdência deu a cobertura para a dona de casa, é porque se ela tiver incapaz para o trabalho, ela tem direito ao auxílio-doença. Mas como é que ela trabalha se ela é dona de casa, né? E o juiz entendeu, na segunda instância, que ela também trabalha, porque não é porque ela não tem uma carteira assinada ou ela não é uma microempreendedora individual, porque não é um contribuinte individual, mas ela trabalha em casa. Então, os afazeres de casa também exigem esforços, como uma empregada doméstica, por exemplo. Então, ela foi considerada incapaz para exercer a atividade dentro de casa como segurada facultativa. E aí o juiz deu o auxílio-doença para ela. Agora, entenda, né? Porque se é facultativa é porque não trabalha, mas em casa trabalha também. Só que não é remunerado, não é um trabalho remunerado. Então, as donas de casa também têm direito a esse benefício. A Janaína, em Itapiúna, diz o seguinte, professor Paulo Bacelar: sou microempreendedora individual, mas recolho para o INSS no código 1007. Tem algum problema, professor Paulo Bacelar? Não, 1007, Luciano, é a contribuição do contribuinte individual 20%. O 20%, ele garante as regras de transição da aposentadoria por tempo de contribuição. Então, essa é a única diferença em relação ao código 1163, que é de 11%. Apesar de 11% ser menor do que 20%, né? Mas 20% dá direito às regras de transição da aposentadoria por tempo de contribuição. Pelo que eu entendi, a Janaína acumula, então, 2 contribuições ou como MEI ela pode recolher pelo código 1007?
Não, ela pode. Ela é MEI, mas é autônoma também. Então, os salários, nesse caso, irão ser somados. Marlene em Pentecoste, tenho uma ansiedade generalizada, faço tratamento no CAPS e gostaria de saber se eu tenho direito a me aposentar aos 55 anos de idade. Tenho direito a algum benefício do INSS? Ela tem, ela é do CAPS, né? 55 anos de idade, professor Paulo Bacelar. Mas aí ela tem que ver se ela contribui, né? Ela não falou que contribui. E se atuar na atividade agrícola, precisa comprovar a condição de segurado especial. Se ela for agricultora, precisa ter as provas da atividade rural e pode pedir um auxílio-doença, pode pedir uma aposentadoria por invalidez. Se ela não exerce nenhuma atividade, aí pode ser que ela possa ter direito a um BPC, que é o benefício da prestação continuada. Sávio Soares, ele não diz, professor Paulo Bacelar, em que cidade se encontra, mas fala: sou professor, tenho 55 anos de idade e 31 anos de contribuição comprovados. Eu gostaria de saber quantos anos ainda terei pela frente para trabalhar e me aposentar. Ele vai se aposentar com 65 anos de idade, Luciano, e 15 de contribuição. Ele já tem 31 anos de contribuição, professor Então Paulo só falta Bacelar. a idade. Ou seja, Agora, ele vai se aposentar com 41 anos de mas contribuição para o INSS. ele disse a idade dele aí? 55 anos como professor, professor Paulo Bacelar. Professor. Então, professor, ele precisa ter 30 anos de contribuição Já tem mais. e 101 pontos menos 5, que dá 96. 96 pontos na pontuação, né? Com 50... Vai dar no mesmo, ó, professor Paulo Bacelar, porque Ai, não. Ele tem 55 anos de idade e 31 anos de contribuição. Mas ou seja, esses 31 todos como professor? professor Paulo Bacelar, ele diz aqui pela explicação: Todos como sou professor, tenho 55 anos de idade e 31 anos de contribuição comprovados. Se for da rede pública ou do Estado ou do INSS, né, regime geral, mas na área de educação infantil, fundamental e básico, ele precisa de 30 anos de contribuição e 96 pontos na soma com a idade. Então vamos facilitar aqui, professor Paulo Bacelar. Ele tem 31 anos de idade, 55 anos de idade e 31 anos de contribuição. Ou seja, aqui hoje o Sávio Soares tem 86 pontos. É pouco. Ele precisa chegar a 96 pontos. Ou seja, professor Paulo Bacelar... Mas 96 pontos em 2024. Em 2025 já muda para 96, é possível que ele só se aposente mesmo por idade, em 65. Professor Paulo Bacelar, mas a cada 5 anos de idade, ele tem mais 5 anos de contribuição. Está contribuindo. Ou então é a metade do caminho? Com 60 anos de idade, ele seria se aposentado? Possivelmente, é. Pronto, Sávio Soares. Já fica menos 5 anos, né, para se aposentar. Então, nas condições atuais, você não tem garantida a aposentadoria. Mas aí, com mais 5 anos, se as regras não forem alteradas, aí, pelo que diz o professor Paulo Bacelar, você terá a sua aposentadoria. Mariana, em Pentecoste, professor Paulo Bacelar, ela diz: tenho um filho de 12 anos que tem autismo e estou grávida de 3 meses. Tenho direito a algum benefício do INSS? Ela tem 3 meses de grávida. Aquela questão, Luciano, que a gente sempre fala aqui, ela precisa de 10 contribuições antes do parto. Caso ela não tenha tempo para contribuir antes do parto, essas 10 contribuições, ela contribuindo uma contribuição apenas, ela pode ter direito na justiça desse benefício. Porque o STF decidiu agora que, mas não transitou em julgado ainda, o STF decidiu que a contribuinte individual ou facultativa não tem carência para o salário maternidade, mas a legislação ainda não foi alterada. Então ela pode contribuir, começar a contribuir agora antes do parto e tentar um salário maternidade na justiça. Você tem dúvidas sobre a Previdência Social? Mande a sua pergunta para o nosso WhatsApp 085 99273 4353. Fernanda Oliveira, em Calcaia, tem 42 anos de idade, professor Paulo Bacelar, diz que sempre trabalhou de carteira assinada, mas há 6 anos não está recolhendo para a Previdência Social. E ela quer saber como voltar a contribuir e garantir no futuro a Previdência, a aposentadoria. Ela precisa entrar no site do Meu INSS, meu.inss.gov.br e entrar na guia de pagamento da Previdência Social, na GPS. Ela não precisa logar com a senha. Quando ela abrir a tela, ela vai precisar informar o NIT dela, que ela precisa saber, e vai contribuir com 11% do salário mínimo, ou como contribuinte individual,
ou como facultativo, e aí volta a contribuir normalmente. Professor Paulo Bacelar, a gente sempre fala que a mulher que sonha com a maternidade precisa se programar, precisa fazer um planejamento. E a Fátima, no município de Ocara, tem a seguinte dúvida: nunca trabalhei de carteira assinada e estou grávida. Eu posso pedir o auxílio maternidade? Era isso que eu estou falando. Ela pode pedir o salário maternidade, começando a contribuir antes do parto, porque precisa de 10 contribuições antes do parto. Mas tem aquela decisão do Supremo Tribunal Federal, do Supremo que não tem carência. Então ela volta a contribuir, pelo menos com uma contribuição, 2, o que ela puder pagar antes do parto, e ela vai requerer esse benefício na via do INSS, na via administrativa, pelo site do meu INSS. O INSS com certeza irá negar o benefício e ela vai ter que ir para a justiça para conceder esse benefício judicialmente. Georgiana, em Fortaleza, meu pai já tem 60 anos de idade, 12 anos de contribuição. Ele já pode pedir a aposentadoria? Ainda não, ele precisa completar os 15 anos e ter 65 anos de idade. Então daqui a 3 anos ele vai fechar exatamente 15 anos de contribuição e 65 anos de idade. Não pare de contribuir daqui para frente até chegar a idade, ele vai se aposentar. A Wanda Fernandes, também em Fortaleza, professor Paulo Bacelar, diz o seguinte: minha mãe é dona de casa e nunca contribuiu com o INSS. Ela tem direito à aposentadoria? Não. Sem contribuir, não dá direito a nenhuma aposentadoria. Ela vai ter direito a um BPC ao completar 65 anos de idade, como BPC idoso. A Wanda não diz qual a idade que a mãe tem, mas se a mãe tiver, por exemplo, professor Paulo Bacelar, 55 anos de idade, vale a pena começar a contribuir e sonhar com a aposentadoria? Depende muito de cada um. Ela só vai se aposentar com 15 anos. Então, daqui a 15 anos, eu acho que as pessoas estão vivendo bem, mas ela tendo direito ao BPC, a diferença é que ela precisa ficar cadastrada no CAD único e atualizar de 2 em 2 anos para não perder o BPC, e também não terá direito à pensão por morte para os dependentes, o esposo dela, por exemplo, e também não terá direito ao 13º salário. Mas eu acredito que vale a pena sim, eu sempre incentivo a pessoa a contribuir como facultativo, e ela vai contribuir com 11% do salário mínimo ou com 5% do salário mínimo, se ela for cadastrada no CAD único. E quando ela tiver o BPC, ela continua contribuindo como facultativo. O benefício não é suspenso. E ela, quando tiver 15 anos, ela muda o BPC dela para aposentadoria. A Nanda está em Fortim, professor Paulo Bacelar, e ela diz: gostaria de saber como funciona a aposentadoria rural. Meus pais trabalharam juntos a vida toda. O papel de um serve para outro? Sim, o que ele tiver de prova é o mesmo grupo familiar, serve como prova para o outro membro do grupo familiar. Tudo que ele tiver de prova em nome dele serve para ela também. Essa orientação, essa resposta, professor Paulo Bacelar, é a mesma também para quem vive da atividade pesqueira? Do mesmo jeito. O trabalhador rural é uma espécie do segurado especial, que é aquele que trabalha em regime de economia familiar, tanto na pesca como na agricultura. Franciélia, em Acopiara: eu sou beneficiário do Bolsa Família. Minha mãe, quando se aposentar, vai interferir no meu benefício? Posso ter o benefício cancelado? Se ela tiver o BPC, ela pode sim, porque se a renda familiar per capita da pessoa que mora na mesma casa for maior do que 1/4 do salário mínimo, ela pode ter o benefício dela suspenso. Agora, o benefício da pessoa com 65 anos ou mais e no valor de um salário mínimo não entra no cálculo da renda familiar. Lorena, na cidade do Crato: meu esposo é vigilante e sofreu um acidente no trabalho. Ele pode receber algum benefício? Como fazer? Sim, se ele trabalha, né? Se ele é vigilante e trabalha de carteira assinada, ele deve requerer o benefício pelo site do INSS, meu.inss.gov.br, e vai pedir o benefício pelo AtestMed, ou seja, só basta que ele junte no benefício, no pedido, o atestado médico contendo o nome do médico, o CID da doença, que é o Código Internacional de Doenças, no atestado médico tem que ter esse CID, a data do início do repouso e quanto tempo ele vai ficar afastado. O médico tem que colocar isso no atestado. E aí ele pode dar entrada e vai ter direito ao auxílio-doença sem necessidade de uma perícia médica. Professor Paulo Bacelar, Fernanda está em Juazeiro do Norte e diz: meus filhos moram comigo e eu recebo uma aposentadoria, ou seja, pensão por morte, mas eles são autistas. Consigo algum benefício para os meus filhos? Sim, se ele é autista, Luziano, a gente tem agora uma comissão
criada na OAB, que é a Comissão da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Né? Então, é uma comissão especializada nessa área do autismo para discutir o direito dessas pessoas ao benefício previdenciário. Então, os autistas, sim, têm direito, porque já é considerado como deficiência, independentemente do grau, e ela tem direito a pedir o benefício. Agora, vai depender também da renda familiar per capita. Professor Paulo Bacelar, e você também passa a integrar essa comissão da OAB Nacional? Sim, Luziano, eu tomei posse essa última semana que aconteceu, tomei posse na OAB e sou hoje um representante também na Comissão de Direito da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Parabéns, professor Paulo Bacelar, isso significa um currículo ainda mais forte e mais conhecimentos na área da Previdência Social para levarmos a você, ouvinte internauta. Daqui a pouco tem resposta para Fabiana na Praia do Morro Branco. Ah, como eu gostaria de estar na Praia do Morro Branco neste momento, professor Paulo Bacelar. Tem também resposta para a Eugênia em Fortim, Carlos em Fortaleza, Maria Rejane em Jucás, Elias em Aracoiaba, Lúcia em Acopiara, Natanael em Horizonte, Vanessa em Pacatuba e também para Saraiva em Pentecoste. Daqui a pouco, muito mais para você, ouvinte internauta. O Ceará, Brasil e mundo ligados no jornal Alerta Geral. Alerta Geral. Caminhos da aposentadoria. Vamos acelerar o passo aqui com o professor Paulo Bacelar, porque tem muitas perguntas e você ainda tem tempo para nos encaminhar uma dúvida na área da Previdência Social. 085 99273 4353. Fabiana, na Praia do Morro Branco. Tenho 49 anos de idade e já completei 8 anos de contribuição. Como está a minha situação para pedir a aposentadoria? Quanto tempo eu preciso esperar, professor Paulo Bacelar? 49 anos de idade, 8 anos de contribuição. Luziano, é até os 62. Ela vai ter que contribuir, vai ter que fechar 15 anos de contribuição e se nada for alterado até lá, ela se aposenta com 62 anos de idade. Fabiana, então, continua fazendo esse dever de casa, 49 anos de idade, mais 13 anos de idade, aos 62 você se aposenta, porque até lá você terá muito mais do que os 15 anos de contribuição. Eugênia em Fortim. Olha só, professor Paulo Bacelar, a gente sai da Praia do Morro Branco, continua no litoral do Ceará e vai bater em Fortim, onde deságua o rio Jaguaribe, ali no Baixo Jaguaribe, né? Então, aquele agradabilíssimo clima do Fortim, do rio Jaguaribe. Eugênia, quais são as formas atuais que a Previdência possui para que a gente possa contribuir para garantir a aposentadoria? Não trabalho de carteira assinada, mas gostaria de contribuir. Luziano, ele tem que entrar no site do meu INSS e baixar o aplicativo, ou então fazer pelo próprio site mesmo, a guia de previdência social. Existe isso no site meu.inss.gov.br. Aí ela pode contribuir como MEI, como dona de casa. Como MEI precisa fazer o cadastro do MEI no portal do empreendedor, que é no Sebrae. Aí essa formalização é pelo Sebrae, é pelo portal do empreendedor. E é lá que ele tira também as guias de pagamento. No INSS não gera as guias de pagamento do MEI. É importante falar isso também. É pelo portal do empreendedor, que é na Receita Federal. Eugênia, você não diz a sua idade hoje, mas como você está interessado em contribuir para a Previdência Social, creio que você está bem longe dos 62 anos de idade. Essas sugestões dadas pelo professor Paulo Bacelar irão garantir a você os caminhos seguros para ter os benefícios da Previdência Social e no futuro a aposentadoria. Carlos, em Fortaleza. Meu pai tem 71 anos de idade e minha mãe 73 anos de idade. Eles trabalharam na agricultura a vida inteira. Como eu faço para dar entrada no pedido de aposentadoria rural? Quais papéis preciso apresentar? Luziano, ele precisa ter qualquer documento que conste a atividade dele como agricultor. Uma procuração, uma inscrição em algum órgão público, uma matrícula de um filho, onde tem na matrícula a profissão do pai, da mãe, como agricultor. Então, qualquer documento, uma consulta médica, um cadastro numa clínica. Então, tudo que tiver um documento que tenha a profissão de agricultor naquele documento, ele serve como prova.
Maria Rejane em Jucás. Minha sobrinha nunca trabalhou de carteira assinada e está grávida de 6 meses. Ela pode pedir auxílio maternidade? Como a gente faz esse pedido? Olha quantas pessoas, né, Luzano, estão na mesma situação. E por falar nisso, Luzano, eu conheci Jucás, viu? Passei lá, tirei foto na prefeitura lá de Jucás. Muito bonitinha a cidade. Olha, a Previdência, ela exige 10 meses de contribuição antes do parto, 10 contribuições antes do parto. Mas existe uma decisão judicial que diz que basta uma contribuição só. Então ela pode contribuir agora, pode pedir ao INSS o benefício para ser indeferido e na hora, depois que for negado esse benefício, você pode recorrer na justiça. Como a gente tem recebido perguntas das mulheres ou dos companheiros de mulheres que estão grávidas ou pensando na gravidez, professor Paulo Bacelar, e precisam do auxílio maternidade. Mas antes dessa gravidez, é importante que você faça esse planejamento previdenciário com as regras sempre citadas aqui pelo professor Paulo Bacelar, para você ter a segurança de que irá receber o salário maternidade. O Elias está em Aracoiaba. Meu pai é vigilante e trabalha em uma empresa há mais de 10 anos. Ele recebe insalubridade. Isso dá direito a ter uma aposentadoria especial? Não, Luciano, hoje a aposentadoria especial ela tem que ter o PPP, não basta receber a insalubridade. E ele precisa ter 25 anos de contribuição e 60 anos de idade. Lúcia, em Acopiara. Sou professora do município e gostaria de saber como funciona a aposentadoria para essa categoria. Existe diferença, professor Paulo Bacelar? Ela é o quê? Ela é professora do município. Quais são as regras para a aposentadoria? O professor, ele precisa ter 25 anos de contribuição e 55 anos de idade para ela, né? Agora, vai depender muito da lei do município, porque ela pode ser diferente da lei estadual. Mais uma dúvida do Natanael em Horizonte. Minha mãe trabalhou de empregada doméstica por 5 anos, mas nesse tempo não consta a carteira assinada. Como podemos fazer para comprovar esse tempo de contribuição para o INSS? São 5 anos perdidos, professor Paulo Bacelar? Ela precisa entrar com a ação trabalhista, né? O tempo de entrar com a ação trabalhista, ele não prescreve. Então, ele tem 2 anos para pedir as verbas trabalhistas, mas para vínculo não prescreve. Então ela pode entrar com a ação a qualquer momento para reconhecer esse vínculo trabalhista e depois pedir aposentadoria ou somar aquele tempo na aposentadoria dela. Vanessa em Pacatuba. Eu trabalho em 2 empregos e os 2 assinaram a minha carteira. Gostaria de saber se a minha contribuição é em dobro e se isso faz com que eu me aposente mais cedo. Mais cedo não, ele vai se aposentar com valor maior, porque vai somar os 2 salários. Agora, a contribuição da Previdência, ela é até o teto da Previdência. Por exemplo, Zeno, se numa empresa ela recebe já R$ 7.800, que é o teto da Previdência, na segunda empresa ela não vai ter desconto algum, não pode ter desconto dela, porque ela já contribui no teto da Previdência no primeiro emprego. Então, somando os dois empregos, ela vai ter uma aposentadoria com uma renda maior, mas não vai aposentar mais cedo. Só o salário que vai aumentar. Feliz é a Vanessa, professor Paulo Bacelar, em Pacatuba, que tem 2 empregos, carteira assinada nas 2 empresas. Vanessa, você dá uma largada importante para no futuro ter contribuições maiores e também uma aposentadoria maior. Neste caso, professor Paulo Bacelar, uma dúvida. Para a mulher que tem carteira assinada, como é esse caso da Vanessa, quando for pedir o salário maternidade? Eu ia falar sobre isso. Professor Paulo Bacelar, eu levantei a mãozinha aqui que eu queria legal, falar. professor. Estamos sintonizados. Olha que legal, Zé. Se ela estiver grávida, ela não tem carência, basta que ela esteja com a carteira assinada, já por lei não tem carência, por isso que a decisão do Supremo no intuito da diarista, da contribuinte individual, da facultativa, também não ter carência, pela isonomia. Mas se ela estiver grávida, ela vai receber salário maternidade das 2 empresas. Porque o salário maternidade é pago pela empresa. Então ela vai receber em uma empresa, vai receber na outra empresa. Agora, limitado é o teto. Se naquele exemplo que eu dei, se em uma empresa só ela já recebe 7.800, que é o teto, aí na segunda empresa ela não vai ter direito ao salário maternidade. Vanessa, continua fazendo este dever de casa, que Deus a proteja nesses 2 empregos e você é um bom exemplo. Saraiva, em Pentecoste, meu filho serviu ao Exército por mais ou menos 7 anos e atualmente trabalha de carteira assinada. Minha dúvida, esse tempo que ele serviu no Exército entra como tempo de contribuição para pedido de aposentadoria? Sim, esse tempo é feito através de uma certidão
do tempo militar, que ele pega nas Forças Armadas, e esse tempo é contado para tempo de contribuição. Você já observou também, professor Paulo Bacelar, que a gente recebe muitas perguntas com esse tema? Sim, certidões, né? Porque eu já tive clientes que ele nem lembrava que tinha tido algum tempo militar ou até servido no Exército, aquele tempo do serviço obrigatório, também é contado como tempo de contribuição. Você serviu, professor Paulo? Um ano. Eu não, Luziano, eu fui pro interior, eu fugi. Eu fui dispensado, professor Paulo Bacelar. Eu fugi, Luziano. Eu fui pro interior, cantei o hino nacional na bandeira, na pracinha da cidade. E me vesti de matuto. Você escapou também, o Marcos Furlan, do serviço obrigatório? Sim, também acharam que eu não dava conta. Não, mas eu não entendi porque você se escondeu. Ele se escondeu das câmeras, professor Paulo Bacelar. Lá no Japão, né? Porque ele é japonês. É japonês, né? Devia ter ido pra lá. A você ouvinte, internauta que tem dúvida, em qualquer parte do Brasil, no interior do Ceará, em outro estado, mas você quer fazer aquela pergunta sobre a Previdência Social, mande o seu recado. 085 99273 4353. Maura, em Aracoiaba, a pergunta é longa. Fica atento, professor Paulo Bacelar. Eu tenho um filho portador de febre reumática e tem cardiopatia. Por esse motivo, ele recebe um BPC. Só que eu sou a tutora do benefício dele, pois na época ele era menor de idade. Aí meu Bolsa Família diminuiu. Fui ao CRAS. A atendente disse que diminuiu por causa do BPC, que é do meu filho. Quero saber se eu passasse para o nome dele e se ele corre risco de perder o benefício, professor Paulo Bacelar. Aí ela diz, o meu filho tem 32 anos de idade e mora comigo e só pode mudar para o auxílio doença? Não, Luciano, se ele tem o BPC, ele vai continuar recebendo o BPC. Agora, se ele é maior de idade... 32 anos de idade. E ele não tem condição de discernir pela vida, né, decidir os atos da vida civil, ela não pode mais ser a tutora dele. Ela tem que ser a curadora. Ela tem que entrar com uma curatela para ele ser interditado e ela ser a curadora dele. Porque tutora é até os 18 anos de idade. Passou de 18 anos, atingiu a maioridade, aí não pode mais ser tutora. Ela tem que ser a curadora, que é a interditante, né? Ela vai precisar interditar ele para poder o juiz determinar quem é que pode representar o rapaz. Professor Paulo Bacelar, e neste caso, a redução do Bolsa Família tem ligação com o BPC? Não, o Bolsa Família, a pessoa recebe R$600, uma pessoa sozinha, mais R$150 para crianças até 7 anos de idade e R$60 para até crianças superiores a 7 anos de idade. Se essas pessoas vão atingindo a idade, o benefício vai reduzindo. Então pode ser que tenha acontecido alguma coisa assim. Josafá, na cidade do Crato. A minha esposa tem 57 anos de idade e aos 55 entrou com um advogado para ter um benefício. Já faz 2 anos e não tem resposta de nada. O que podemos fazer? O Josafá, como ele fala que é uma ação judicial, talvez seja essa ação na justiça e não no INSS, né, professor Paulo Bacelar? A ação judicial roda na justiça, ela precisa ter o conhecimento de qual vara que está tramitando o processo, porque se ela não tiver contato com o advogado, ela pode procurar a vara e saber diretamente lá como anda o processo dela. Mas é importante que você mantenha contato com o seu advogado. O endereço importante que você precisa ter na sua agenda. O WhatsApp do Alerta Geral, 085 99273 4353. A Maiara Mendes em Itapiúna. Quem recebe o auxílio doença rural pode se inscrever no Garantia Safra no período em que está recebendo esse benefício? Pode sim. A aposentadoria rural, ela continua trabalhando e pode pedir a garantia. Agora, auxílio doença rural, professor Paulo. Desculpa. Auxílio doença, né? Ela está impedida de trabalhar. Ela está impedida de trabalhar. Então ela não está recebendo, ela não pode receber benefícios porque ela não está exercendo atividade rural. Se ela fosse aposentada, ainda poderia, porque ela poderia continuar trabalhando, né? Mas com o auxílio-doença, não. Então, Maiara Mendes faz uma reflexão sobre essa importante resposta dada pelo professor Paulo Bacelar. Erineide em Fortaleza. Trabalhei 8 anos e 8 meses de carteira assinada, porém, passei 9 anos sem contribuir. Então, comecei a recolher como autônoma no código 1163. Minha dúvida é se eu posso mudar para o código 1007 para que eu me aposente com mais de um salário mínimo.
Poder pode, mas tem que saber se precisa, se vai ter alguma interferência, e para isso precisa fazer planejamento previdenciário. Tem que ter cálculos, né? Então a gente pode fazer o cálculo, saber se vale a pena ela fazer isso, pagar essa diferença a mais, para saber se aquilo que ela vai pagar mais vai ter alguma interferência no benefício dela. Nós fazemos esses cálculos e damos essa opção para a pessoa fazer o pagamento ou não. Vanderlei, está no interior do Ceará, professor Paulo Bacelar. Tenho 44 anos de idade, trabalhei 5 anos como balconista de farmácia, tenho mais 13 anos de recepcionista de hotel e hoje trabalho de eletricista da Enel há 6 anos. 6, 11, 11 com 13 dá 24 anos de contribuição. Vou me aposentar na categoria de que setor? Faltam quanto tempo para eu me aposentar? 44 anos de idade, professor Paulo Bacelar, 23 anos de contribuição. Com 24 anos, 13 mais 11. Quando a gente vê que tem 24 anos de contribuição e a baixa idade, né? Qual a idade dele? 44 anos. A gente pensa logo na regra geral. 65 anos de idade. Então não tem como se aposentar antes disso. Professor Paulo Bacelar, na condição de eletricista, ele talvez tenha o benefício da insalubridade. Ele vai encurtar a idade lá na frente? Se ele for eletricista, empregado e recebe o PPP, que é o Perfil Profissional Gráfico Previdenciário, para provar que houve a exposição a agente físico, nesse ponto, a eletricidade tem que ser acima de 250 volts, então não é qualquer eletricista. Aí ele pode ter 25 anos nesse trabalho, 25 anos de contribuição, com 60 anos de idade. Mas precisa provar esses 25 anos inteiros nessa categoria de acima de 250 volts. Mais uma dúvida, Francisca em Quixadá, meu filho é imperativo, tem direito a algum benefício? E esse benefício é temporário ou não? Qual é o benefício dele? Ela disse que o filho é imperativo e quer saber se ele tem direito a algum benefício do INSS. Ele tem direito, pode ter direito ao BPC, vai depender dos impedimentos de longo prazo que se colocam no atestado médico, num laudo médico, atestado pelo perito médico do INSS, e aí ele pode ter direito ao BPC. É provisório, porque ele pode ser revisto a cada 2 anos. Flávia, em Iguatu, meu esposo fez uma perícia médica e a médica pediu a aposentadoria por invalidez. Minha pergunta, será que ele consegue a aposentadoria? Ele tira auxílio-doença desde 2015. Ele é agricultor e não consegue mais trabalhar. Ele pode ter direito a um BPC, porque se ele já parou de contribuir desde 2015, já parou de trabalhar desde 2015, ele não é mais segurado da Previdência, então ele pode ter direito a um BPC. Cícera em Acopiara tem 49 anos de idade, professor Paulo Bacelar, é comerciante e contribui há 22 anos para o INSS e quer saber quando irá se aposentar. 62 anos de idade, né, professor Paulo Bacelar? E 15 anos de contribuição. 15 anos de contribuição, 62 anos de idade. Vai para a regra geral, não tem jeito. Com 22 anos de contribuição, aí ela pode parar de contribuir e contribuir uma vez por ano, que é a dica que a gente dá, né? Para não perder qualidade de segurado. Uma vez por ano, se for contribuinte individual. E a cada 6 meses, se for facultativa. Será que essa explicação serve também para a Marta, em Paracuru, que trabalha como auxiliar de serviço na prefeitura, tem 22 anos de contribuição e 40 anos de idade e quer saber quando vai se aposentar? Ainda está bem longe, hein, professor Paulo Bacelar? É a mesma coisa, é 62 anos de idade com 15 de contribuição, regra geral. Alessandra, em Russas, tenho 50 anos de idade e atualmente trabalho há 15 anos como técnica de enfermagem. Falta quanto tempo para eu me aposentar? Todos esses anos foram de carteira assinada, 50 anos de idade, 15 anos de contribuição. Também do mesmo jeito, 62 anos de idade vai se aposentar. É mulher, né? A mulher, exatamente. 62 anos de idade com os 15 de contribuição, continuando contribuindo para não perder qualidade segurada. Ednardo, em Fortaleza, minha tia recebe o BPC Loas e meu tio faleceu. Ela fica recebendo a aposentadoria do meu tio, que era aposentado por invalidez. Ela continua recebendo Loas? Pode ficar com os dois? Ela tem que optar. Ela só pode ter direito a um benefício previdenciário e não pode acumular com o benefício da assistência social, que é o BPC. O BPC é um benefício da assistência e a aposentadoria é um benefício da previdência. Então ela só pode ter o BPC se não tiver outro benefício previdenciário. Professor Paulo Bacelar, neste caso aqui é mais vantajoso naturalmente ficar com a pensão. Perfeitamente. Agora, tem gente, Luciano, que pode, por exemplo, se ele tivesse uma ex-esposa em que pagasse pensão alimentícia, ela ia ter que dividir a pensão com a ex-esposa dele. Então ela teria direito ao melhor benefício, que seria o BPC mesmo.
mas nesse caso ela tem direito à pensão por morte. Neire, em Camocim, fiz exame de imagem e descobri que tenho endometriose. Sou cadastrada como agricultora. Tenho direito a algum benefício? Hoje estou com 37 anos de idade e tenho todos os documentos da atividade agrícola. Sim, ela pode pedir ela pode pedir o auxílio doença como trabalhadora rural, né, e dar entrada pelo próprio meio INSS. José em Icó, sou pedreiro, já tenho 17 anos de contribuição e 61 anos de idade. Será que eu posso me aposentar? E quando me aposentar, é com o salário da categoria? Não, não é salário da categoria. Todo o benefício é considerado a média de contribuições desde julho de 94 até a data da aposentadoria. Então, nesse caso dele, ele já tem o tempo necessário, que é de 15 anos, basta que tenha ainda a idade, falta 4 anos ainda para ele se aposentar. Quando você, ouvinte internauta, encaminhar a sua dúvida para o nosso WhatsApp 085 99273 4353, diga em que cidade se encontra e não se esqueça de colocar o seu nome, porque as perguntas que chegam sem identificação, elas acabam excluídas porque a gente dá prioridade a quem diz o nome, a cidade. Claro que em algumas perguntas a gente observa que as pessoas, para preservarem a própria identidade, não colocam o nome e após a leitura desse conteúdo a gente faz questão de ler essa dúvida. Tem pergunta aqui do Anderson em Quixeramobim. Trabalhei 9 anos em uma empresa privada e trabalho há 18 anos como agente de endemias. Já tenho 63 anos de idade. Tenho direito à aposentadoria? Está bem pertinho, hein, professor Paulo Bacelar? Bem pertinho. Então, ele falta ainda a idade, né, que é de 65 anos de idade, para poder ter direito à aposentadoria. Júlio, em Canindé. Meu pai tem 62 anos de idade e contribuiu por 19 anos. Ele tem depressão, ansiedade e diabetes. Será que ele tem direito à aposentadoria? 62 anos de idade, 19 anos de contribuição. Ele também tem direito à aposentadoria com 65, esperar um pouco. Agora, ele poderia pedir o auxílio doença, porque de repente tem direito a um benefício, pode ficar recebendo o benefício, porque ele já tem o tempo necessário, né? E aí ficaria recebendo o benefício até completar a idade. Sérgio, em Fortaleza, recebi um auxílio-doença por 3 meses e recebi os atrasados de em 2019. Daí pra cá, ou de lá pra cá, fui fazendo perícia, mas não consegui nada ainda. Já botei meus papéis com outro advogado, eu tenho problema de bucite, tendinite e artrose no dedo. Sinto dores nas mãos e dormência. Queria saber se é possível conseguir um outro benefício do auxílio-doença. Vai depender dos atestados médicos. O que vai dar direito ao benefício são bons atestados médicos e bons laudos. Eu tenho dito isso aqui sempre. Muitas vezes, a pessoa tem um problema, mas dá entrada em benefício com um atestado que não é bom. Então a gente precisa analisar primeiro. Às vezes a gente pede para corrigir, pede para um médico dar um laudo melhor e aí dá direito ao benefício com a maior facilidade. Ou seja, professor Paulo Bacelar, antes de qualquer movimentação, é importante que o beneficiário, a beneficiária, o segurado, a segurada tenha uma orientação segura na área jurídica. Porque não adianta dar entrada de qualquer jeito, porque aí às vezes perde um direito por conta de uma falta de uma boa documentação. Professor Paulo Bacelar, Francimeire está em Fortaleza esperando a sua resposta. Tenho 53 anos de idade, 20 anos de contribuição. Paguei 2 anos e deixei de pagar. Paguei com o código 1163. Preciso pagar para ter direito a me aposentar com 60 anos de idade? Olha só, professor Paulo Bacelar. Não, ela vai se aposentar com 62. Não é mais 60, é 62 anos de idade. Agora, deixa isso para lá, o que passou, volta a contribuir para voltar a ser segurada da Previdência e continua contribuindo até os 62. Edith, em Boa Viagem, tenho 3 hérnias de disco, 5 bicos de papagaio, artrose e escoliose na coluna. Por 4 vezes foi negado o meu pedido de benefício de auxílio-doença. Sou agricultora e não consigo trabalhar. O que devo fazer, professor Paulo Bacelar, para conseguir o meu benefício? Ela tem 45 anos de idade. Agricultora, ela precisa juntar essas provas rurais de pelo menos 1 ano da atividade rural e da entrada no auxílio-doença, Luciano. Mais uma dúvida. Elton Luiz, em Fortaleza. Minha mãe recebe o BPC. Ela tem direito ao auxílio Bolsa Família? Se sim, como conseguir? Luciano, não é impedimento de quem tem BPC de receber também o Bolsa Família. Agora, o Bolsa Família vai depender da renda familiar.
Vai depender das pessoas que moram com ela, porque a renda familiar do Bolsa Família é de R$ 138 apenas. Mais uma dúvida, Elton Luiz acaba de receber a resposta. Moisés em Trairi, sou titular do meu filho que recebe o BPC. Com isso, meu Bolsa Família foi cancelado. O que faço para requerer o Bolsa Família? Já tivemos algo parecido aqui de uma ouvinte, professor Paulo Bacelar. Vai depender da renda familiar. Se a renda familiar ultrapassou os R$ 138, ela não tem direito ao Bolsa Família. Encerramos por aqui o nosso bate-papo com o professor e advogado Paulo Bacelar. Dizer para você, ouvinte internauta, que a linha direta continua aberta ao 085 99273 4353. Nós continuamos com um banco de informações de pedidos de orientação dos nossos ouvintes internautas, e a você a gente pede um pouco de paciência, mas todas as informações que você precisa serão dadas aqui no Alerta Geral Especial Caminhos da Aposentadoria. Professor Paulo Bacelar, o nosso muito obrigado, um grande abraço e até o próximo encontro. Obrigado, Luzenor, pelo convite mais uma vez, e estamos aqui sempre à disposição para a gente sempre tirar essas dúvidas dos nossos ouvintes, que é de suma importância para atingir os seus direitos, os seus objetivos. A você, ouvinte internauta, o nosso grande abraço.